Começa agora o podcast da Revolução Brasileira. Olá, nós estamos começando aqui mais um podcast da Revolução Brasileira. Eu sou Angélica Lovato, estou aqui em Salvador e vamos entrevistar o Nelson Araújo, grande liderança petroleira aqui da Bahia, militante da Revolução Brasileira. Tudo bem, Nelson Araújo? Como é que estamos? Vamos conversar um pouco aqui no podcast? Vamos, bom dia. Para mim é uma satisfação grande estar aqui conversando com você, Angélica, e pelo trabalho que a gente vem fazendo e a encontrar o debate que a Revolução Brasileira está fazendo, para mim foi muito significativo, porque a gente está conseguindo encontrar respostas para uma série de dúvidas que tinha, questionamentos, coisas que a gente tinha dificuldade de interpretar, às vezes pensava, mas não conseguia elaborar. Então, participar desse trabalho com vocês dá uma satisfação muito grande e a gente vai se animando nessa luta, que está muito legal porque a perspectiva de evolução é muito grande em função do nível de exploração, de destruição que o Brasil está submetido, particularmente nesse período onde a Petrobras está sofrendo grandes ataques de destruição total para eliminar a própria Petrobras. Isso não começou de agora, tem muito tempo, então participar desse debate com vocês, para mim, é muito significativo, é muito legal, estou adorando. Importante é a gente estar aqui, a satisfação de ter você, né? A liderança petroleira que você é, a trajetória que você tem, participar da Revolução Brasileira, construir a Revolução Brasileira como você tem construído aqui nas lutas sindicais na Bahia. Quer dizer, você tá com a gente na Revolução Brasileira, é assim, aquilo que significa as opções que a Revolução Brasileira faz por essa atuação numa frente sindical, né? Numa frente dentro do PSOL, numa frente no partido, mas fundamentalmente aqui nessa questão do petróleo e em toda a importância do petróleo para a nação. Eu gostaria que você começasse falando um pouco disso, mas antes falasse um pouco da sua trajetória, né? Como é que a gente veio se encontrar aqui na Revolução Brasileira, na Bahia, contigo, nessa nossa grande militância, desse diagnóstico que a gente faz do Brasil, se diferenciando das esquerdas, dessa esquerda liberal, né? Que acabou também não lutando pela Petrobras como deveria nessas últimas décadas. E como é que a gente pode um pouco falar da tua trajetória e essa importância do petróleo para a nação, a gente começar aquecendo por aí a nossa conversa aqui no podcast da Revolução Brasileira? Pois falar dessa trajetória é muito legal porque ela está muito conectada com a Petrobras. São 43 anos trabalhando na Petrobras, quer dizer, comecei, a Petrobras era uma moça de 23 anos, eu entrei com 22, então seguimos a maior parte das nossas vidas juntos. Que ótimo. Eu, quando entrei na Petrobras, ela estava num processo de expansão, de desenvolvimento, descobrindo os postos marítimos, ampliando as refinarias, num processo muito, muito rico de colocar a empresa como um marco da soberania nacional e do desenvolvimento do país. Isso foi nos anos? Eu entrei na Petrobras em 76, em plena ditadura militar. Entrei em dezembro, janeiro me sindicalizei, participei das primeiras assembleias, fiquei observando, porque eu já participava do movimento estudantil, participando no grupo de ação popular, e já estava com aquela formação de combate pela esquerda, a ditadura, e foi assim, imediatamente me sindicalizei e comecei a participar dos trabalhos. Era uma diretoria que vinha bem conservadora, vinha da ditadura militar, mas era uma diretoria que, por incrível que pareça, criava menos problema para a oposição do que as atuais diretorias do PT. É um absurdo no nosso processo histórico, onde nós, naquele período, com diretorias conservadoras, conseguíamos trabalhar muito mais. Tanto é que parte daqueles diretores antigos acabaram se filiando ao PT, fundaram a CUT, ou seja, se colocava na progressão do luta e do movimento, enquanto hoje
a gente enfrenta o embarreiramento da evolução por interesses particulares, políticos, etc. Então, durante esses 43 anos, participamos da reconstrução da luta sindical na Bahia e no Brasil. Fundamos a Federação Única, participamos da criação de uma comissão nacional dos petroleiros, mas dentro disso tem uma coisa interessante. Nós estávamos na diretoria do Sindipetro Bahia, foi uma diretoria muito atuante na década de 90, aconteceram coisas muito interessantes. Quando, nesse período, nós entendíamos que a Petrobras era uma empresa única e não tinha sentido de ter tantos sindicatos. E aí a gente levou para um congresso a criação de um sindicato único petroleiro, que era uma empresa só. Como é que você tem uma empresa, vários sindicatos? Porque já naquela época, no início da década de 90, a gente achava que essa fragmentação de sindicatos não ajudaria como está acontecendo hoje. A categoria dividida em federações, sindicatos, desencontros, e não tem a força que poderia ter. Obviamente, nossa proposta foi derrotada, porque o interesse partidário, particular, de autopromoção, muitos recursos, é uma categoria que tem uma taxa de sindicalização elevada, um salário mais qualificado e o imposto sindical alto, então mexer com democratização de recursos financeiros nunca foi fácil e agora está pior ainda. Isso era início dos anos 90, um pouco antes do governo FHC, quando se inicia aquele desmonte da Petrobras, que agora está tão evidente. Fala um pouco disso para a gente. Essa participação nossa, que eu acabei de falar agora, foi no início ganhamos a diretoria em 89 e de lá para cá a gente deu sequência a esse trabalho. Mas a articulação sindical acabou fazendo uma manobra e que nós acabamos perdendo as eleições, né? Mas também foi um momento interessante porque a gente apostou na democracia aberta, pura, participativa. Como a gente fazia muito movimento, era greve com terceirizados, é como se a categoria tivesse se sentido cansada. E surgiu dentro da nossa categoria um trabalho que claramente dizia: chega de greve, precisamos da negociação, precisamos de pessoas competentes para negociar com a Petrobras. Pois é, todo aquele momento que o sindicalismo cai na falácia de fazer mesa tripartite, onde a gente sempre perdia por 2-1, tá certo? E você vê isso sendo negociado e defendido pelo próprio sindicalista, né? Toda aquela virada dos anos 89, 90, 91, 92, quando o próprio Partido dos Trabalhadores, né, tem ali aquela função de desorganizar essa luta que estava mais ou menos organizada nos anos 80. Então eu queria que um pouco você pudesse ligar isso para a gente. Quer dizer, quando começa o governo FHC, seguida por toda essa sequência, né, com perdão da redundância, do desmonte da Petrobras, como que você localizaria para a gente ali, já que hoje a gente está aqui tentando pensar também nessa entrevista, né, como é que esta luta ajuda naquilo que é a estratégia da Revolução Brasileira e a tática que a gente tem que acionar para essa estratégia, na medida em que essa esquerda que veio no pós-64 esquece a palavra revolução, começa nos anos 90 a dizer que muita greve também não leva a lugar nenhum, vamos negociar, vem com um discurso mais de uma democracia, né? E aquilo que significa uma radicalização, mas nunca uma revolução. Como é que essa esquerda nova, né, que se põe como se fosse algo novo nesse momento, rejeitando inclusive a ideia de revolução dos anos 60, ela sai dessa democracia que fica restringida diante da ditadura que tinha acabado de acontecer, e mesmo a questão da ditadura naquilo que tinha impulsionado, por contraditório que possa parecer, a Petrobras, como você já colocou. Então fala um pouco para a gente da Petrobras e Revolução Brasileira, digamos assim, naquilo tudo que hoje a gente está querendo pegar, mas olhando para esse passado, como o desmonte começou. Angélica, esse debate é muito legal também, porque nos remete a pré-64. É isso aí. Antes do golpe militar, a Petrobras
tinha uma atuação sindical muito forte aqui na Bahia. Aqui na Bahia teve sempre 2 sindicatos. Não era divisão de base. Um era da refinaria, sindicato do refino, e o sindicato da área de exploração e produção. Esses sindicatos atuaram com muita combatividade no pré-64. Inclusive, os salários na Petrobras, o do Nordeste era menor do que o do Sul. Aqui no Nordeste a gente ganhava menos, né? Eu não estava ainda nesse período, mas os meus colegas chegaram primeiro do que a gente, tinha isso aí. E aqui na Bahia foi feita uma greve muito interessante, que a bandeira era ou aqui para, ou equipara ou aqui para, com esse trocadilho, e foi uma greve vitoriosa. No comando dessa greve estava Mário Lima, que era um sindicalista que teve uma atuação muito grande no movimento estudantil e participou, construiu e foi duramente reprimido ele, toda a diretoria do sindicato, tanto do Sindipetro como do STIEP, reprimido e torturados, presos. Petrobras teve muita gente que sofreu as consequências diretas da ditadura. E quando eu chego na Petrobras, em plena ditadura, eu vinha novo do movimento estudantil, com aquela visão da modernidade da esquerda, e não conseguia entender essa transição desse movimento anterior. E o pior, que eu acho que na nossa história, é que quando a gente chega combatendo Mário Lima, todo aquele, num combate muito ruim. Hoje eu digo isso, eu tive a felicidade dele em vida ainda, que já faleceu, fazer autocrítica e pedir desculpa a ele por uma série de combates que eu fiz a ele. Porque eu não conseguia entender, e a minha esquerda não me apontava essa conexão. E a gente chegou no movimento sindical achando que era o dono da verdade, achando que a história começou ali comigo. E essa esquerda incentivava isso, incentivava, né? Porque estava imbuída também tentando copiar modelos estrangeiros, como a Revolução Russa, sem conseguir entender o mecanismo da realidade da Petrobras, até porque era uma esquerda que estava muito envolvida com o movimento estudantil, não conhecia exatamente o movimento sindical. E eu entro no movimento sindical com esse olhar. Portanto, acabei não acumulando o suficiente. Hoje eu tenho essa avaliação que se a gente tivesse uma outra visão dessa conexão com o pré-64, a gente teria construído um outro movimento. Teria uma outra CUT, teria um outro movimento sindical, talvez a gente não tivesse sofrido as derrotas que nós sofremos. Entendo. E eu acho que então você está conectando Você vem do movimento estudantil, parte para o movimento sindical. Um movimento sindical que, saído da ditadura e, evidentemente, com os problemas de todos os exilados da própria Petrobras, não é mesmo? Isso. Que estavam fora do país e que, quando voltaram, encontraram outro país, né? Esse sempre foi o problema da gente para a construção dessa esquerda do pós-64. E renegando, do ponto de vista teórico-prático, a ideia justamente de uma vanguarda, a ideia de um resgate da teoria que pudesse embasar aquela ideia de um autonomismo da classe operária, né? De que trabalhador vota em trabalhador, que parecia um mote excelente para a época, mas que renegava qualquer tipo de vinculação ao marxismo, né? Ao Lenin, que estava ali tratando da questão revolucionária, e condenando os partidos do pré-64, que evidentemente, né, independentemente de seus erros táticos e estratégicos, tinham ali uma história a ser respeitada, ou seja, o movimento sindical não começava nos anos 70, ele tinha uma história no Brasil. Então é importante, acho que isso que você acabou de registrar, porque mostra como também essa dificuldade de entender a compreensão, desde ali, de uma estratégia, de uma Revolução Brasileira que pudesse ser retomada, que não fosse mais aquela que acreditava numa aliança com uma burguesia nacional, mas pelo menos ali, né, Nelson, por mais que isso fosse um equívoco, era uma aliança com a burguesia nacional que suspeitava se fosse anti-imperialista e anti-latifundiária, né? Mas quando a gente vem ali para os anos 90 e começa o chamado desmonte da Petrobras, quando se inicia a era FHC, como é que está a luta nesse momento sindical e como que aquelas greves, né, estrondosas que ocorreram
ao longo do Brasil, como que é a tua participação e se isso modifica alguma coisa em relação a uma CUT que não estava mais, né, naquele momento construindo como poderia, tanto que o resultado é esse que a gente vê agora. Esse momento de destruição que ela começa na década de 90, mas também na década de 80 os ataques à categoria foi muito grande. Importante você dizer isso. Isso. Então, já não era um momento absolutamente novidade ali, quer dizer, a coisa já vinha dos anos 80, do fim da ditadura. Do fim da ditadura. E quando um presidente da Petrobras, Jacques Weck, que hoje é um rico fazendeiro nos Estados Unidos, ele, junto com o governo de então, na década em 83, baixou um decreto tirando da categoria petroleira algumas vantagens conquistadas a duras penas e muitas lutas no passado, mas um golpe igualzinho que está acontecendo hoje. Então não é novidade, eu estou querendo trazer que não é novidade os ataques. Os ataques vêm historicamente acontecendo. Vai delineando isso para a gente, então, é importante aqui. Então, em 83, por exemplo, é muito simbólico. Foi um movimento que resultou na greve da refinaria da Bahia e na greve de Campinas, né, contra a perda de direitos que a gente tinha conquistado. Foi um movimento que era para ser feito com outras empresas outras estatais. Mas no decorrer do movimento, na hora de deslanchar, ficou só a Petrobras. E pior, não ficou toda a Petrobras. Ficou só 2 refinarias, Campinas e Bahia. Foi uma luta muito desigual, mas foi muito, muito valente. Os empregados da Petrobras têm uma característica que é muito ligado ao nacionalismo, ao peso, a importância e a compreensão do que significa o petróleo para a vida da sociedade que a gente vive e para a importância do Brasil. Os petroleiros antigos trabalhavam aqui na Bahia, que é aqui que começa a Petrobras. Interessante que o primeiro... sim, fala desse início para a gente. O primeiro poço da Petrobras comercial está em operação até hoje. Ou seja, é um poço muito antigo, 70 anos, em torno disso, continua produzindo petróleo, não esgotou. É um símbolo de resistência, de possibilidade de a gente não entregar como estamos entregando agora. Esse poço de petróleo fica na cidade de Candeias. É um poço economicamente amortizado, ou seja, todo o seu investimento amortizado. Tudo que sai de lá agora é lucro. É um pequeno lucro, mas eu queria muito para mim, porque é o suficiente para ficar milionário. É um poço só. Mas a Petrobras vai vender o campo de Candeias agora, que é o primeiro. Uau. Vender não, doar como está doando diversos campos terrestres, que é o processo de destruição da Petrobras. Então, o petroleiro antigo aqui, a Petrobras aqui, a Petrobras foi construída aqui com uma mão de obra que é interessante. Na Bahia, naquele período, não tinha indústrias, né? A Petrobras é a primeira indústria que aparece na Bahia com porte de indústria moderna. Um dia que a Petrobras foi requisitar essa mão de obra nas usinas de açúcar, que era o que mais se parecia com a indústria mecânica que a gente conhece, porque ela tinha caldeira, tinha tornearia, tinha tudo. Então é dali que saem os primeiros empregados da Petrobras. Então o pessoal que se dedicou muito, enfrentou muita dificuldade, tanto do ponto de vista operacional como de repressão. Naquele tempo era proibido o sindicato, as contribuições eram dadas numa caixinha de fósforo, o cara chegava, botava o dinheiro dele, entregava, não tinha ficha, não tinha nada. Era uma participação muito, muito autêntica, autônoma, porque já existia uma compreensão da importância da luta sindical. E a Petrobras sempre teve uma estrutura militarizada. Explica isso aqui na nossa conversa, rapidamente, mas para a gente ter essa noção. Tanta depois coisa que cada coisa que governos. a gente fala começa a puxar assunto. Eu ainda nem cheguei na década de 90. Pois é. Mas vamos lá. Diz aí. A Petrobras ele tem um modelo militar de organização, ou seja, as gerências, o comando. E aqui na Bahia, quando eu cheguei, os ônibus de transporte dos trabalhadores eram separados. Trabalhadores de engenheiro, de gerência, separado do trabalhador de peão. Os refeitórios eram separados. Então a gente chegava
o peão, o operador, não entrava no refeitório, a comida era diferente, o tratamento era diferente. Isso na década de 70, certo? Então, acabar com essa divisão foi uma luta sindical. Então, hoje, quando a empresa diz assim, somos todos iguais, todos juntos, comendo no mesmo refeitório, é tão falso como hoje dizer que a luta por melhoria de saúde é uma dádiva da empresa. A melhoria das condições de saúde é uma dádiva da empresa. Não é. São conquistas sindicais. Antigamente, as pessoas, quando eu entrei na Petrobras, encontrei as pessoas lavando peças mecânicas com benzeno, que é um derivado cancerígeno, que hoje tem uma série de restrições, mas essas restrições de uso foi fruto da luta sindical. Particularmente a gente, quando era diretor do sindicato, junto com uma equipe muito boa, na década de 90, foi que a gente começou a puxar uma campanha nacional contra o uso do benzeno, a exposição ao benzeno. Então, e nos anos 90, então, você estava na direção do sindicato? No início dos anos 90. No início. Né? Então, essas conquistas que nós temos, a própria farda, o óculos, a luva, as pessoas trabalhavam sem esses equipamentos. Tudo né? conquista dessa luta. Tudo conquista da luta sindical sindical no pré-64. Então, eu estou querendo mostrar que, no decorrer desse período, as conquistas são decorrentes, as melhorias da condição de trabalho são decorrentes das conquistas sindicais, feito por uma série digamos assim, um período longo, que a cada momento se obtém alguma conquista. Né? Tá. Deixa eu te perguntar, Nelson, porque essa é uma motivação importante aqui para a gente vislumbrar agora esse atual desmonte da Petrobras sob o governo Bolsonaro. Já indicamos ali qual que foi a questão do pré-64, como é que a luta estava depois da ditadura nos anos 90, você já diretor do sindicato nos anos 90. E aí vem, depois dos 8 anos de FHC, governo Lula, anos 2000. Diga pra gente como é que foi a luta aí, depois toda a questão do pré-sal. Houve avanço, retrocesso? Como é que é toda essa desmontagem que vai também ali ser acelerada? Diga pra gente se esse governo chamado de popular conseguiu, né, para nós, qual é a crítica que nós temos que fazer a esse período e o que podia ter crescido e que esse governo que se instaurou e que se esperava dele, pelo menos de uma parte de quem votou nele, uma posição que não aconteceu, Nelson. Diz pra gente como é que essa luta se pôs nessa hora. Pois é, Angélica, para a gente entender o que está acontecendo com a Petrobras hoje, governo Bolsonaro, precisamos ver que esse processo de destruição da Petrobras é longo. O governo Collor de Mello fechou 3 subsidiárias da Petrobras muito importantes para a estrutura da Petrobras, tanto no país como fora, que era a empresa de prospecção e exploração de petróleo fora do país, a Braspetro, fechou a Petromisa, que era uma empresa mineradora. Como a Petrobras conhece todo o subsolo brasileiro, porque prospecta em todo o subsolo brasileiro, tem um domínio também na informação mineral. E a Petrobras tinha uma empresa chamada de mineração, Petromisa, que foi simplesmente fechada no governo Collor. E uma outra subsidiária, Interbras, que era uma trade de comércio internacional, porque a Petrobras sempre importou muito, mas era uma trade que reduzia o custo de importação e facilitava a exportação brasileira. Simplesmente o Brasil não pode exportar, certo? Tanto que assim, então o Collor fechou essa empresa. Então a gente precisa discutir mais o governo Collor. Porque se a gente não entender o que aconteceu no governo Collor, a gente acaba achando que tudo está começando agora. Eu sempre tenho puxar o entendimento da história. Depois Fernando Henrique chegou no governo Fernando Henrique. Uma das primeiras medidas foi acabar a empresa Fronap. Fronap era a empresa de transporte de petróleo marítimo, transporte marítimo. Hoje, sabemos que um dos maiores custos para o Brasil é o comércio, a navegação, o transporte marítimo dos seus produtos. O Brasil passa a ser um país exportador de petróleo. E está se destruindo a Fronap, destruiu-se a Fronap e nunca foi reconstruída. Quer dizer, qual é a primeira observação? Além da Fronap, a Petrobras no governo Fernando Henrique é fatiada, cria um monopólio, cria-se a lei de concessão. É uma lei criminosa, porque é uma lei que entrega o produto para a empresa estrangeira.
Para isso, ele quebra o monopólio na Constituição, certo? Mantém o conceito de que o petróleo no reservatório, no subsolo, pertence à nação brasileira, mas a lei garante que quando o petróleo aflora, trazido pelos equipamentos, pertence à empresa, não pertence mais à nação. Essa é a lógica que faz com que a Petrobras, a nação, o governo entregue um petróleo para a empresa estrangeira, ficando apenas com taxas e royalties, tá? Que é uma quinquilharia na indústria do petróleo. Isso já superado há muitos anos pelas outras produtoras estrangeiras de petróleo, assim como a Arábia Saudita, ou seja, organizado pela OPEP. Por sinal, quem criou a OPEP foi a Venezuela. A Venezuela é que chama os países produtores, né, principalmente do Oriente Médio, a construir a OPEP, né, que tem uma série de coisas muito interessantes nesse processo. Ou seja, só uma coisa que eu gostaria de te colocar. Esse mecanismo que você acabou de apontar do governo Fernando Henrique Cardoso sobre a Petrobras, que eles chamavam de flexibilização do monopólio, né? Vai colocar para a gente exatamente o que é o capitalismo dependente brasileiro e que a FHC não só já defendia uma dependência associada, como ele diz, né, do capitalismo brasileiro aos capitais estrangeiros, essa entrega, né, que você tão bem caracterizou, enquanto está lá no subsolo é brasileiro, mas na hora que aflora podemos entregar, né, já está tudo combinado, e que dá a nós, né, essa impossibilidade de uma esquerda que nunca soube, tanto diante do governo FHC como na sequência com o próprio governo Lula, indicar justamente onde estava esse ponto nodal, ou seja, o capitalismo brasileiro é subdesenvolvido e dependente justamente porque, junto com o ajuste fiscal que tinha vindo em 94, vai desindustrializando o país no sentido do que significava esse ajuste, essa alimentação da dívida, tudo isso que a gente tem discutido agora para a estratégia da Revolução Brasileira, né? De como superar o capitalismo dependente, ou seja, dentro dessa luta sindical petroleira que você está caracterizando, de como se deu o mecanismo de entrega da Petrobras, né? Que pelo que eu estou entendendo que você está falando, ela é gradativa, mas é contínua, né? Ela é contínua e ela não tem em nenhum momento do governo Lula também um retrocesso, uma paralisia que pudesse retomar isso. Esse é o grande problema. Quando o PT foi eleito, Lula foi eleito presidente, a gente tinha uma expectativa que poderia se reverter algum dos danos criados por Collor e FHC. Aqui na Bahia foi interessante, a gente fez longos seminários com a participação da categoria para discutir uma nova Petrobras, editamos inclusive um caderninho, certo? Muito interessante, com um programa para a Petrobras, uma empresa dessa natureza, mas no decorrer do processo de instalação do governo, fomos golpeados pelo que hoje é esse PT que está aí. Como assim, né? Como golpeado assim? pelos Que era na hora que a gente achava. Na hora de construir, tivemos o primeiro golpe, né? Explica esse golpe para a gente. Esse golpe foi muito legal. Importante. A gente reunia aqui em torno de 100 pessoas, diuturnamente, quase todos os dias, num seminário, para discutir um projeto para a Petrobras. A gente sentiu falta da participação de um setor do sindicato, que não aderia a esse movimento. Ficamos desconfiados. E, um certo dia, nós fomos chamados para ir para o sindicato discutir, que era o Sindiquímica, que resultou em Wagner, Rui Costa, 2 governadores da Bahia. E outros deputados aí, que não dá nem para falar o nome, que a boca fica suja, que foram envolvidos com roubo e corrupção dentro da Petrobras. Petroleiros. Ou seja, um desastre. Desastre. E aí fomos ao sindicato, ver o que estava acontecendo, por que o sindicato não aderia a esse movimento. Quando chegamos lá, tudo ficou revelado. O que estava em movimento não era um projeto para a Petrobras, é como ocupar os cargos de gerência, como colocar sindicalista como gerente de Petrobras. Se fosse para levar as posições que interessavam aos trabalhadores, ou à nação brasileira, desenvolvimento, nós não teria problema algum. Ao contrário, os sindicalistas são pessoas confiáveis do ponto de vista de que representariam a classe. Acontece que foi uma traição, porque quando assumiram a gerência, alinharam-se ao governo e ao processo de destruição da Petrobras. E que destruição foi essa no governo Lula? A primeira delas,
não revogou nenhuma das leis ou medidas ou procedimento de Collor e Fernando Henrique. Preservou todo o que tinha acontecido. Não faz uma reconstrução da empresa. Toma algumas medidas que parecem ser de evolução, e foi, melhor dizendo, algumas posições de evolução, de melhoria da empresa, mas não mexe na estrutura que foi instalada por Fernando Henrique. No essencial, portanto. O essencial, portanto. O que é que acontece no governo Lula que é significativo e que mostra que a destruição é sequenciada? É o processo de terceirização, que a gente já não está utilizando mais o termo terceirização, porque é coisa que não representa bem. Nós estamos falando que a Petrobras foi privatizada por dentro. Ou seja, todo o trabalho de manutenção, equipamentos especializados, o trabalho de laboratório, equipe sísmica que faz a prospecção, investigação científica do subsolo para identificar as rochas, as sondas de perfuração, sonda de produção, a própria operação foi sendo entregue durante o governo Lula para toda a iniciativa privada por intermédio do que chamam de terceirização. A Petrobras tornou-se uma grande casca que produzia tecnologia, pesquisa, ciência, a Universidade de Petrobras que capacitava os empregados, mas hoje, já de algum tempo, isso foi iniciado no governo Fernando Henrique, muito aprofundado no governo Lula, os empregados da Petrobras passaram a ser gestores de contrato, administrar contratos, fazer contrato e administrar contrato de serviço, reduzindo em muito a mão de obra contratada direta. Aumentar a mão de obra, mas proporcionalmente aumenta muito mais terceirizado. Então, essa fragilização da empresa cria uma situação econômica, financeira e estabilidade da empresa e da luta sindical muito danosa. Porque na luta sindical, uma coisa é você parar os empregados diretamente contratados, que se envolve diretamente no processo. A outra são os terceirizados, que a nossa luta, a campanha, do jeito que o sindicato conduz, não protege. Essas pessoas vão fazer greve para o trabalhador da Petrobras melhorar o seu salário? Esta contradição enfraqueceu a luta. Como o sindicato vem se burocratizando e vivendo de imposto sindical, para ele não deu muita importância, porque mesmo essa redução, mesmo essa terceirização, não impacta negativamente, proporcionalmente sim, mas no absoluto, a arrecadação do sindicato continua grande. Ou seja, dois desmontes. Né? Primeiro, isso que você usou a expressão, uma privatização interna da Petrobras em pleno governo Lula e aprofundado, ou seja, criatividade, né, do governo Lula para aprofundar ainda mais uma Petrobras que podia se recuperar e ele não revoga nada, nem de governo Collor, nem FHC, e ainda aprofunda e implementa essa privatização interna da Petrobras. E, ao mesmo tempo, não impacta na burocracia sindical, porque, afinal de contas, né, aquilo poderia continuar sendo uma ponte de apoio, né? Apesar da grande luta ali do petroleiro que estava ali levando a luta diante dos governos. E aí, como é que esse duplo desmonte, nossa, que desastre isso vai dar no sentido da organização dessas lutas? Como é que ficou a situação de vocês em pleno final do governo Lula para governo Dilma? Como é que isso foi puxado para lá? Que aí foi ainda mais esse desmonte. E terminando, claro, né, só quis pontuar aqui o quanto é importante você ter caracterizado essa privatização interna da Petrobras, administração de contratos, e como o sindicato não conseguia dar conta da luta dessa chamada terceirização e como que isso não impactou, né, dentro dessa luta. Tem um outro elemento para a gente entender o que está acontecendo hoje também, um outro elemento muito importante nesse processo, que foi a aprovação da lei de partilha. Antes era monopólio, Fernando Henrique quebra o monopólio e faz a lei de concessão, precisamos aprofundar essas leis para compreender isso, e Lula cria a lei de partilha em função do pré-sal. Isso, explica aqui para o ouvinte do podcast a questão do pré-sal, como é que isso impactou, o que podia ter sido e essa falsidade da lei de partilha. A lei de partilha, ela é danosa também à nação brasileira, porque antes, na concessão, você concedia tudo. Na partilha, o processo de leilão é uma empresa oferecer uma parte do que produz entrega ao Estado. E fica com outra parte. Então, ganha o leilão, quer oferecer mais.
Na ideia, no conceito dessa legislação e na própria execução dela, ela é um estímulo ao aumento da produção. O aumento da produção torna o Brasil um país exportador de petróleo. Mas aí vem a primeira pergunta: interessa ao Brasil exportar petróleo nesta forma acelerada para trocar um ativo concreto e real que cada vez se valoriza mais? O mundo entra em guerra por causa de petróleo. O mundo disputa petróleo. Foi assim na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. Hoje, não precisa aprofundar isso, que todos nós sabemos. Então, como o Brasil passa a ser um país que exporta um ativo concreto e real por dólar, uma moeda fadada ao fracasso pela crise econômica dos Estados Unidos? Então, na lei de partilha, intensifica, estimula os leilões e a entrega desse ativo em troca de dólar. Com um agravante: nós vimos aí a CUT, a UNE, os sindicatos, e você pode perguntar hoje a qualquer político ou qualquer gestor que diz assim: o pré-sal, o dinheiro do pré-sal para saúde, educação, meio ambiente, tá? Isso é uma propaganda falsa. O mecanismo de aproveitar os recursos do pré-sal para utilizar no desenvolvimento do Brasil, além de taxas, industrialização, tem uma série de vantagens. Mas o principal não é aplicado no Brasil. O que é isso? Tem uma lei, junto com a lei da partilha, foi aprovado também uma lei onde obriga o país a aplicar todos os recursos da venda do óleo num fundo internacional. Todo dólar que o Brasil vende de petróleo, ele não pode ser internalizado no Brasil, é proibido por lei. É só internalizado no Brasil um juros de longo prazo. Diante da crise econômica, o sistema capitalista ruindo, no jeito que está, você pega um ativo, transforma em dólar, aplica num fundo internacional fora do país, de longo prazo, está na lei. E aí só internaliza os juros. O dólar agora está produzindo juros, está positivo, está crescendo. O que é que valoriza mais, um barril de petróleo ou 50 dólares? Então, nessa conta, Lula entregou a riqueza brasileira para o estrangeiro. Tá? Então, a gente precisa entender que os mecanismos criados durante o governo PT não ressalva para o país a riqueza do pré-sal. É interessante, precisamos aprofundar esse debate para entender profundamente o porquê o pré-sal e porquê isso aí. O pré-sal é um campo de petróleo que foi gerado quando éramos nós, juntos com a nossa mama África, um único continente. Toda a riqueza vem daí. Quando éramos juntos, começou a fazer a separação entre África e o continente aqui sul-americano, e é nesse momento que começa a criar o pré-sal. O processo de criação de petróleo vale uma conversa só para a gente entender a origem dessa riqueza e como ela é importante. Então é nesse momento, há 160 milhões de anos atrás, que começa a ser formado o pré-sal. Com a abertura dos continentes, sobre esta camada de sal vai depositando novos sedimentos e cria o campo chamado pós-sal. E aí, por que o Brasil descobriu o pré-sal? Isso é que é interessante. Os geólogos da Petrobras, eles têm um conhecimento histórico das bacias sedimentares do Brasil. Então começou a ver o petróleo em terra, que antigamente terra era mar, petróleo só se forma no mar ou em lagos, certo? É onde se depositam os sedimentos, junto com a matéria orgânica que vai depositando. Então os campos terrestres antigamente era mar. Descobriu-se os campos terrestres. Aí a geologia vai nos apontando para os campos do pós-sal, que está próximo à costa. Aí os cientistas da Petrobras, os geólogos, geofísicos, vai começando a entender esse movimento que, junto com a formação do pré-sal, que é de um conhecimento geológico também, científico, então eles começaram a perceber a possibilidade de existir o pré-sal. Aí inicia essa pesquisa, descobre um reservatório de 800 quilômetros de comprimento por 400 de largura, que vai o pré-sal originalmente ele pode estar acontecendo desde o Ceará até o Rio Grande do Sul, que era quando casadinho com a África. Hoje, em termos assim já registrado,
ele vai do Paraná ao Espírito Santo, certo? Ele tem uma forma de uma baleia azul, que é muito bonita. É uma camada de sal de 2 quilômetros de largura. 2 quilômetros de largura, 2.000 metros de profundidade. Portanto, qual é a beleza dessa formação? O petróleo, ele, quando se forma, as partículas elas migram até uma rocha reservatório e fica alojada ali se tiver uma rocha acima daquela, que é uma rocha que é chamada rocha impermeável. Tipo assim, o óleo não passa por ali. O geólogo descobre isso, mete a sonda, acha o óleo e produz. O que aconteceu com o pré-sal? O pré-sal funcionou como uma grande rocha impermeável. O petróleo não migrou. Então, na extensão de todo o pré-sal, pode ter petróleo. Um dos maiores reservatórios do mundo, portanto. E com mais outra coisa. O petróleo, quando ele está muito bem protegido, as bactérias não atacam ele, mesmo lá no subsolo, lá embaixo, e aí as partes mais leves ficam preservadas. Aí gera um petróleo líquido, de alta qualidade, fácil de ser produzido, fácil de ser transportado. Então, o que é que tem o pré-sal? Uma imensidão de petróleo de alta qualidade. Diante dessa riqueza, a gente não podia fazer legislação de entregar esse petróleo. Foi o que aconteceu durante o governo PT. E, óbvio, foi feita algumas ressalvas, tipo assim, a Petrobras é a única operadora do campo. Isso seria ótimo se Serra não tivesse, junto com todos os interesses dos Estados Unidos, colaborado com os interesses da burguesia nacional, dessa elite nacional, que é colaboracionista, que está entregando tudo também, tirou a Petrobras como operadora única. O que significa isso? Que as empresas que estão ganhando os leilões vão passar a produzir petróleo com o mínimo de controle do Estado. Porque a gestão pública ela está sendo destruída para entregar o próprio controle de produção a essas empresas estrangeiras, porque a Petrobras sai da operação. Então, são tomadas várias medidas no pós, agora, aliás, isso começou no governo Dilma, é no governo Dilma que é colocado os campos terrestres para a produção. É nesse período também que os sindicatos sofrem ataques muito grandes, particularmente na questão do plano de seguridade, a Petros. Certo? A Petrobras já deve de muito tempo recursos a Petros, o plano de seguridade da Petrobras. O governo PT nunca fez a Petrobras pagar. A Petrobras criou, durante o governo PT, um novo plano, tentando o tempo todo quebrar e destruir a Petros que nós temos hoje. Então, quando Temer chega, Bolsonaro chega atacando a previdência privada da Petrobras, é a sequência de um processo que começou no governo Lula. Ou seja, toda essa explicação que você deu sobre o pré-sal, que vai ser muito importante para o ouvinte do podcast da Revolução Brasileira, você deu aqui para a gente uma síntese da riqueza que isso significaria. E o quanto nós poderíamos ter aproveitado a presença, né, dentro do Estado. E sendo um governo que estivesse ali em meio a essa descoberta, se o Lula quisesse dar um salto qualitativo da luta dos trabalhadores, um salto qualitativo para que esse Estado que ele estava ocupando pelo seu governo pudesse ser um confronto junto ao que significaria um rompimento com esse entreguismo com o capital estrangeiro, ele poderia ter efetivado ali. Ou seja, ele tinha uma camada de trabalhadores ligados aos sindicatos, que estavam ligados historicamente à CUT, ao PT. Ele tinha uma camada de trabalhadores ligados ao campo, relativo aos movimentos populares. Ele tinha a condição de que essa pressão desses trabalhadores exigisse dele, como chefe da nação, né, que ele defendesse a soberania nacional e aproveitasse esse presente, entre aspas, da natureza para esse momento do seu governo. Quer dizer, se ele tivesse ainda alguma desculpa para não fazer o salto necessário a esse impulso, o pré-sal estava dando para nós, enquanto nação, enquanto soberania nacional, enquanto esse nacionalismo que a gente podia ter defendido numa perspectiva, né, inclusive de depois fazer o desmonte. Esse era o momento, é isso, e além disso, como você emendou aí na sua questão, não faz esse salto, esse pulo do gato, digamos assim, que poderia ter sido intenso para as lutas e uma maneira do Lula enfrentar os capitais estrangeiros, tomar uma medida que fosse de corte com isso,
desse capitalismo dependente rentístico, como o Nildo Orix vem trabalhando com a gente, né? E explicando todo esse desserviço que o governo Lula fez com a classe trabalhadora e a serviço dessa classe dominante, dessa relação com o estrangeiro não cortada, as pernas, né, com essa dependência não cortadas, quer dizer, com o pré-sal. O Lula teve chances de fazer isso e não fez? Exatamente. E como você gosta de falar, Angélica, é muito fácil. Organizar o povo e ir à luta não tem dificuldade. Não tem, Não né? tem não. E não tem por quê. Olha, a Petrobras, ela foi criada com grandes manifestações quando não existia petróleo no Brasil. Não tinha petróleo, não tinha Petrobras, não tinha nada. O povo, numa luta nacionalista conduzida pelo governo Vargas, o PCB antigo, faziam congressos nesse país afora com dona de casa, trabalhadores rurais, pessoas que não eram petroleiras, não existia Petrobras. Eu me pergunto hoje, como a sociedade brasileira se envolveu tanto numa luta sem sequer tinha petróleo descoberto no Brasil? Só pela possibilidade de se descobrir petróleo já se fez uma luta popular daquela? E imagine com o pré-sal agora, o salto que a gente podia ter dado para uma estratégia, inclusive revolucionária, que obviamente não era do Lula, mas nem mesmo aquilo que pudesse ser, né, uma ponte para que as massas depois acelerassem o processo e tomassem isso em suas mãos, né? Quer dizer, nem mesmo o mínimo o governo Lula fez. Porque depois foi provado que o Brasil tem petróleo. Tem petróleo. Que existe uma empresa com tecnologia fantástica que atua no mundo todo. O maior poço de petróleo do mundo, 100 mil barris por dia, foi descoberto pela Petrobras. No Iraque, o poço do campo de Magenon, descoberto pela Petrobras e entregue para o Shirak ao Iraque, devolvido numa negociação duvidosa que até hoje não se tem apuração. Então, a Petrobras tem essa capacidade, esse acúmulo tecnológico, esse conhecimento geológico, a equipe de perfuração, de produção, de plataformas e terrestres, marinhas, é de uma riqueza. Tem um centro de pesquisa que é invejável no mundo. Não é à toa que desenvolveu uma tecnologia ímpar de perfurar na camada de sal. O sal ele é pastoso, ele flui. Então é muito difícil perfurar nessa camada. Não é como uma rocha dura, um solo duro. Ele amolda. Então perfurar nessa camada só no mundo todo, só a Petrobras faria isso como fez. Como é que você destrói uma tecnologia dessa? Como é que você entrega de graça? Como é que você doa um recurso desse? Então a Petrobras, a sua tecnologia, os seus empregados, junto com a riqueza que já tinha antes do pré-sal, já era suficiente para fazer uma revolução nesse país. Com o pré-sal, a revolução virou brincadeira. Por que eu digo que virou brincadeira, Angélica? Explica pra gente, Nelson, por favor, porque agora essa conversa ficou muito interessante, mais ainda, porque a gente então poderia, com toda essa riqueza, inclusive dar esse salto de fato na luta das massas, enfim, e impulsionada por essa perspectiva revolucionária. Se você for ver a história das revoluções na Rússia, houve a fome, houve miséria, falta de recursos, necessidade de capital externo. Se você for ver a Revolução Cubana, se você for ver a Revolução Chinesa, quantos milhões de pessoas morreram por fome nesses países, certo? Decorrente daquela luta em defesa da sua nação, não apenas na luta armada, mas falta de comida. O Brasil não existe. Os países parecem que montado de outro lugar. E com toda essa potencialidade que representaria esse momento desse avanço, dessa força produtiva, vamos dizer assim. Eu quero deixar o pré-sal de lado. Eu vou falar dele daqui a pouquinho. Mas antes disso, eu preciso saber que moramos num território totalmente agricultável, rico em floresta, rico em água. Eu desconfio que combater a Revolução Brasileira no Brasil vai ficar muito difícil. Porque um dos recursos é a fome, é enclausurar o povo num território e não lhe oferecer água nem comida. Como é que você faz isso no Brasil? Se em cada jardim, em cada canteiro, se numa janela você pode cultivar uma horta, se você tem uma floresta amazônica, tem uma caatinga rica, maravilhosa, não tem como produzir fome no Brasil. Se esse povo dispersar por aí, fica tudo gordo de tanto comer, de tanta coisa que tem, certo? Comer comida saudável da natureza. O Brasil é essa riqueza. Junto com o pré-sal nos daria o recurso material e financeiro
de dar esse imenso salto de qualidade. Por que isso? Já disse aqui antes, o petróleo, cada vez que passa, ele torna um produto, ele é um produto em extinção. Hoje, às vezes fala assim, que o petróleo é para energia, para eletricidade, para mover carros, isso é o que tem de menos. 100% dos produtos que estão na nossa vista, 100%, olha em volta, tudo é petróleo. Até o feijão que você come, Angélica, é petróleo. Como é que é petróleo? Primeiro, ele foi transportado. Segundo, ele foi cozido no fogão a gás, né? Petróleo. Então, não existe no nosso meio um produto sequer que não esteja conectado com a indústria do petróleo. Eis a importância do petróleo. Então, ele é um produto que tende à extinção e, portanto, a oferta sempre será menor do que a procura, do que a demanda, e dentro do mundo que está em guerra por esse produto. Então, se o mundo está em guerra com esse produto e eu tenho esse produto, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que segurar esse produto e começar a produzir com a seguinte lógica. A prefeitura está precisando de um hospital, então a gente vende uma quantidade suficiente para construir aquele hospital. Porque o petróleo que você vender hoje por dólar, ou por qualquer moeda, ou por ouro, como está acontecendo na Rússia, na China, né? Se você entender alguns ataques dos Estados Unidos associados ao petróleo, você vai ver que a comercialização desse petróleo por outra moeda, quebrando o dólar americano, que é isso que é a perspectiva. Então, diante desse quadro, se você, ao invés de trocar o petróleo por dólar, você ia vender associado a projeto de desenvolvimento. Hospital, escola, pesquisa, indústria. Então, para cada necessidade de financiamento de um projeto desse, você venderia a quantidade de petróleo que tivesse essa correspondência. Sua reserva, sua poupança, a riqueza permaneceria lá. Junto com isso, você construiria o submarino nuclear que está desenvolvido no Brasil, que foi o primeiro ataque da Operação Lava Jato. Como é que um país que tem um pré-sal não tem um submarino nuclear? Qual foi a primeira ação da Operação Lava Jato? Destruir o almirante Otto, destruir a tecnologia brasileira de submarino nuclear, porque um país que tem um pré-sal na sua costa não pode ter um submarino nuclear, é contra a vontade das grandes corporações estrangeiras de petróleo. Então, a cada necessidade de cada projeto, você investiria na defesa do país. O país já tinha uma indústria armamentista muito significativa, que Collor já destruiu, a Ingex, a Ingesa. Collor destruiu essa indústria e Lula não reconstruiu essa indústria armamentista brasileira. Por que não ter a defesa do país? Do mesmo jeito que Collor destruiu o Lloyd brasileiro, uma indústria internacional, uma empresa de navegação, a costa brasileira era um monopólio do Estado, e aí Collor destrói essa navegação. A gente tem o ferro, tem as siderúrgicas, tem costas com portos maravilhosos, podia estar fabricando navio adoidado. Não tem recurso, tem o pré-sal para fabricar navio, para recuperar, para criar a Lloyd brasileira, para fazer a indústria armamentista, para fazer os laboratórios, fazer tudo o que a gente quiser. Então, tem que discutir o pré-sal sobre a lógica do desenvolvimento da nação, e não sobre a lógica comercial de entregar riqueza, que o projeto, que a lei da partilha nos impõe isso. Tanto é que ficou fácil Temer atacar, porque já começou com Dilma, Bolsonaro seguir nesse ataque, levando essa destruição completa da Petrobras agora. Ou seja, havia concretamente uma condição de os governos Lula e Dilma, nesse momento em que eles ficam tantos anos no poder, ter dado a virada com a questão do pré-sal, das condições objetivas da gente cortar essa dependência com os capitais estrangeiros, tendo esse poder, que não é poder de barganha, como diz o Fernando Henrique Cardoso, mas é condição objetiva de virar o jogo em toda essa geopolítica do petróleo, a nossa condição de ter essa importância internacionalmente, como você acabou de dizer, a nossa tecnologia. Portanto, no velho embate do capital e do trabalho, a gente tem condição, Nelson, hoje de colocar a Revolução Brasileira, que a gente diz está em curso, porque há uma contra-revolução em curso, e o Lula e Dilma, ao invés de ajudar o impulso revolucionário, acentuaram essa contra-revolução contra os trabalhadores? Eu não tenho a menor dúvida disso. Porque você não faz a luta política ou a construção de um país sem material concreto, sem produtos, sem riqueza, né? E nós temos essa condição. E se você pegar, saindo até do pré-sal, para você ver o significado do petróleo no Brasil, você vai para a camada de pós-sal, que é a exploração marítima acima da camada do sal,
O Brasil já era uma potência nesse sentido. Já tinha petróleo suficiente para a sua produção. Aí, se você for para o interior da Amazônia, tem o Campo de Urucu, produz um petróleo de excelente qualidade. Está lá na Amazônia, ou seja, a gente tem dentro da Amazônia um volume de petróleo suficiente para instalar processos de desenvolvimento. Quer dizer, além desse mapeamento do petróleo no país, a gente ainda adquire um bônus, aquilo não pode, né, um prêmio da natureza que é o pré-sal, e aí a gente não resolve todos os nossos problemas. Se um governo passou 14 anos e não conseguiu resolver o problema do alfabetismo nesse país, como é que não se resolve o analfabetismo? Será que você precisa de recursos do pré-sal para resolver o analfabetismo? Quer dizer, são coisas mínimas que levam à desintegração do povo, à desorganização do povo, o sindicalismo subordinado, submetido ao interesse empresarial. São mecanismos, os deputados, senadores, essa política nojenta que nós estamos vivendo, entregando os recursos, mas isso é um processo, porque os deputados que estão hoje quebrando a Previdência, quebrando a CLT, entregando o pré-sal, fazendo leilões acelerados, os governadores, os políticos estão disputando o butim do pré-sal. A área da cessão onerosa, que vai ser leiloada, os governadores, os políticos, os partidos, ao invés de entrar contra do PT que eu estou querendo me referir, e ao invés de entrar na luta política contra o governo para não formar butim, ou seja, estão entrando na briga para dividir aquilo que o governo vai dar. Claro que o governo vai dar dinheiro para os estados, para acalmar os estados e vender o principal. Certo? É esse mecanismo que ele vem sendo construído e que hoje fica desse jeito. Governadores do PT, como daqui da Bahia, fazendo discurso público em defesa do butim, querendo partilhar do butim da sessão onerosa. Ou seja, Nelson, a gente não tem como tergiversar hoje, nem com o PT, nem o que foi a herança do governo Lula, Dilma, que entregou as coisas do jeito que entregou, né? Com o impedimento de Dilma, né? Que na verdade foi todo um projeto dessa coesão burguesa que resultou no Temer e no Bolsonaro. Ou seja, nós não podemos tergiversar com essa esquerda, correto? A gente, para perder todas as ilusões que agora estão no chão, nós temos que construir uma estratégia revolucionária e não mais entender que essa esquerda liberal possa ter qualquer resquício conosco. Ou seja, para construir uma verdadeira alternativa sindical, e aí eu queria encaminhar para o final aqui dessa nossa entrevista, que dá vontade de não terminar, chegamos ao ápice, aqui temos uma boa notícia para o ouvinte do podcast da Revolução Brasileira, ou seja, todas as ilusões acabaram, nós não temos como voltar apenas com um lema, né, que seja vazio de conteúdo como um Lula livre, como se a liberdade do Lula pudesse trazer de novo qualquer tipo de resgate, porque resgatar um eventual novo governo Lula com a soltura dele seria o quê? Seria voltar a esse projeto de entreguismo, ou seja, aquilo que ele nunca fez, ele faria dessa vez? Primeira questão. E segunda questão, há uma possibilidade da Revolução Brasileira se pôr com toda essa estratégia sindical, nacional, do nacionalismo e aquilo que significa o que é a ultrapassagem do capital e do capitalismo, ou seja, uma transição socialista é a única proposta que a gente pode fazer, e a mediação de ruptura com capital estrangeiro e essa primeira transição que nós faríamos, talvez até apostando ainda, né, numa estratégia que tenha a eleição como foco, com um candidato que representasse isso para nós, em termos de uma estratégia revolucionária, e a mobilização das massas, ou seja, né, claro que essa pergunta não tem uma resposta efetiva aqui, mas o indicativo dela, diante de tudo que você desenhou para a gente, porque você desenhou para a gente a quebra das ilusões. Não tem mais como apostar nessa esquerda. E a alternativa que se desenha agora ao governo Bolsonaro, né, se for só eleitoral, se não for acoplada com essa estratégia da Revolução Brasileira, indicando todo esse processo que você acabou de dizer da geopolítica do petróleo, como é que nós temos essa vantagem revolucionária? Você podia encaminhar aqui para a nossa conclusão da entrevista, indicando nós dois um pouco aqui nesse bate-papo, né? Como é que a gente indica essa luta que nós temos feito concretamente aqui na nossa corrente da Revolução Brasileira, o indicativo disso? Tá fácil, Angélica. Você me ensinou que tá fácil fazer a revolução, pior que eu aprendi, viu? Não é tão difícil, não as é condições difícil, não. objetivas você acabou de traçar pra gente, especialmente A primeira coisa estratégicas. é a esquerda recuperar um problema sério. As questões concretas, materiais de minas, energia, florestas, rios, petróleo,
não está na pauta da esquerda. Historicamente, nenhuma das questões econômicas que são basilares para a luta concreta e real do povo brasileiro não faz parte da pauta da esquerda. Ou seja, a pauta econômica está com a direita. E a esquerda é só reivindicando melhorias, reivindicando lutas identitárias aqui e acolá, mas a pauta econômica, petróleo saiu da luta da esquerda com o golpe militar, certo? O tema petróleo. O tema petróleo, como previdência, como saúde, como qualquer coisa, é do povo brasileiro. A educação é do povo brasileiro. O que é que aconteceu no último tempo? O sindicalismo se especializou na luta em defesa da empresa na qual ele está trabalhando. Petróleo, quem luta é petroleiro, bancário, quem luta é bancário, saúde, quem luta é o médico, o professor luta por educação. Fragmentação total. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é acabar com essa brincadeira, porque isso só interessa aos dominadores, só interessa essa elite neoliberal. A esquerda tem que se recuperar disso. Botar na sua pauta como prioridade as questões econômicas, como a dívida pública. Como é que esse sindicalismo não acompanha a Fatorelli no seu debate, desesperada, querendo passar isso para o movimento sindical dá as costas para a Fatorelli? Não adota como eixo central das suas campanhas e movimento a questão da dívida pública. A mesma coisa a questão do petróleo. Então, dadas as condições, então, Nelson, para essa questão, que significa, inclusive o Brasil, com essa vantagem que você está dizendo econômica, e por vantagem aqui, lógico que eu estou dizendo de uma vantagem revolucionária que a gente pode ter diante da condição do pré-sal, nós estamos aí, o Equador se manifestando, né, Bolívia, as eleições na Argentina, toda a questão latino-americana incendiando o Chile. O Brasil não teria então essa condição, por essa objetividade da luta que pode ter na questão da fome, que você tão bem explicou, que vai ser meio impossível, né? Aqui o isolamento da fome, se a gente tiver dentro dessa estratégia revolucionária pela condição do pré-sal e tudo mais, nós poderíamos ser essa vanguarda da Revolução Latino-Americana, quer dizer, a Revolução Brasileira ligada ao seu continente, isso que a gente conversa tanto aqui na Revolução Brasileira sobre a nossa ligação com o nacionalismo revolucionário. O nacionalismo revolucionário, ele é, com essas condições do Brasil e do atual momento da América Latina, a condição para a gente dar esse salto? Eu não tenho a menor dúvida disso. Temos todas as condições. E precisamos entender o que é que acontece na América Latina do ponto de vista da exploração material concreta. Na Primeira Guerra Mundial, o México foi o segundo maior exportador de petróleo para o mundo. O primeiro foi os Estados Unidos, o segundo, o México. Esse fenômeno acontece com a Venezuela na Segunda Guerra Mundial. Como o México tinha feito a revolução, a indústria do petróleo ela caiu a produção, lá uma série de problemas. Quando chega a Segunda Guerra Mundial, o segundo maior exportador de petróleo para o mundo, para alimentar não apenas a guerra, mas a reconstrução, foi a Venezuela. A Venezuela teve uma ditadura militar de uns 40 anos, 43 anos parece, tá? Um processo desse, e assegurando essa exploração do petróleo venezuelano, né? Você vai para o Chile, é cobre. Equador faz parte da OPEP, é um exportador de petróleo. A Bolívia, além de lítio, tem gás. Então, se você observar, esses países sofrem ataque porque tem recurso. Ele não sofre ataque porque a democracia ou qualquer outro recurso desse. O ataque é feito justamente para a exploração. É por isso que o México está acossado, é por isso que os Estados Unidos está acossando a Venezuela, é por isso essa situação em cada país. Então, se você observar, Angélica, cada local desse tem um patrimônio importante. E por que o Brasil está sendo tão atacado? Porque a Operação Lava Jato destruiu os estaleiros, destruiu as empresas de engenharia, destruiu a Petrobras, está entregando pré-sal, destruiu a Nuclebras, a Embraer. Então, se você observar, são ataques materiais concretos, são ataques de recursos que servem para a acumulação nos Estados Unidos, que é o comando dessa operação de ataque na América Latina. Aí, quando a gente enxerga a reação que teve no México, Haiti, Venezuela, né? Equador, Chile agora. Chile é muito interessante, porque Chile era um modelo cantado em verso e prosa de sucesso da aplicação das medidas neoliberais radicais, e agora o povo reage, né? E agora explica aquela reação do povo. Quer dizer, a Argentina no processo eleitoral, o Uruguai, quer dizer, só sobrou para os Estados Unidos quem? O Brasil. Com essa domesticação da esquerda
com essa domesticação dos setores que poderiam estar no combate, fazendo lutas reais e concretas, e com a subordinação inteira que está associada à domesticação da esquerda. O governo Bolsonaro existe como existe porque tem uma domesticação do lado de cá, do lado da esquerda, uma subordinação. Certo? Eu estava ouvindo o Duplo Expresso hoje, de ontem, da Rômulo mostrando a entrega da base de Alcântara, onde o PCdoB votou integralmente sem questionar nada, fazendo discurso de defesa da entrega da base de Alcântara, mas foi o PCdoB que tinha Haroldo Lima na coordenação da ANP do governo Lula, que fez mais leilões. Então o PCdoB está na ANP. Quando Haroldo Lima foi indicado para a ANP, no início do governo Lula, a gente, é PCdoB, comunista, parece que vai dar uma outra visão para a ANP. Fez tudo pior do que o governo Fernando Henrique. Pior por quê? Não é comparando com o Fernando Henrique, mas ele tinha a obrigação de fazer diferente. Certo? Fez os leilões, fez todos os ataques, inclusive enfrentou o movimento sindical, fizemos protesto contra o leilão, fizemos movimento. O comando dessa operação estava na mão do PCdoB. Então, que esquerda é essa? Que esquerda que assume cargos, posições para aliar-se à elite, à entrega, à direita? Aí, pedir impeachment de Bolsonaro, eu tenho que pedir impeachment de Bolsonaro, impeachment do PT, impeachment do PCdoB e colocar o povo no lugar. O povo é que tem que ocupar o lugar. O impeachment de tudo que está aí, né? De tudo que está aí. E essa conivência da esquerda, então, só aproveita dar esse último recado para o ouvinte do podcast da Revolução Brasileira. Nós estamos aqui no dia 27 de outubro. Nessa conivência da esquerda, o que aconteceu com a deflagração da greve dos petroleiros? Conta rapidinho para a gente, só para encerrar. O que aconteceu da sexta para o sábado e do sábado agora para o domingo, em termos da deflagração da greve dos petroleiros? Angélica está pedindo para a gente fazer mais 1 hora aqui de conversa. Exatamente. Vamos lá, vai falando que a gente faz um podcast longo, está todo mundo ouvindo. É o seguinte, a campanha... Primeiro, uma confusão muito grande, revelando a incompetência do movimento sindical e da esquerda como um todo, que nós estamos em campanha salarial. A primeira questão a ser observada é a seguinte: nossa greve, nossa luta é em defesa da Petrobras ou em defesa da campanha salarial? Porque a defesa da Petrobras tem que ser uma campanha social, envolvendo todas as categorias de trabalhadores, e a esquerda como um todo. A defesa da Petrobras, seria esse o universo de luta. A defesa salarial, com as fragmentações históricas, quando a gente entra em defesa salarial, de greve por salário, outras categorias, no nível que nós estamos, a não ser por solidariedade, que não existe no Brasil, não iria para essa luta, porque essa luta é muito específica. Por incompetência do sindicato, faz essa mistura por uma oportunidade de não fazer a mobilização em defesa da Petrobras, aproveita a campanha salarial para misturar as pautas, né? Mas estamos aí. Olha que interessante, nesse processo, durante o governo Bolsonaro, a Petrobras partiu para a ofensiva sobre os sindicatos, ofensiva política. Então, quando os sindicatos convocam a Assembleia, a Petrobras orienta os empregados a participar da Assembleia. Empregado não, os gerentes. Então, participa das Assembleias do sindicato toda a gerência. Cria-se uma confusão e o sindicato não consegue enxergar, e enxerga, mas não sabe combater. Não tem um caminho construído de como numa Assembleia de Trabalhadores você tem gerente que está ali para reprimir os trabalhadores no seu dia a dia, para conduzir, reprimir no sentido amplo. E também assédio, etc. Não é problema. Mas vamos pegar o conceito do gestor. O gestor está ali para organizar uma categoria ao interesse do sistema empresarial. Como o sindicato reúne com a participação, é como reunir junto patrão e empregado para decidir a situação dos empregados. Então a Petrobras está operando nessa perspectiva. Muito interessante é que o sindicato, quando a gente começou agora na reta final, depois das greves, negociações, TST, as últimas assembleias para aprovar a greve, a Petrobras orientou os empregados para ir para a Assembleia para votar a proposta do TST. Aí votou-se a proposta do TST, foi rejeitada, contrariamente ao interesse da Petrobras, a proposta foi rejeitada e foi decretada preparação para a greve. Obviamente que a categoria dividida em federações não conduziu o trabalho de base, de organização, etc., para fazer a greve. E apostou-se, a FUP aposta na negociação, certo? A FNP aposta na mobilização. De qualquer maneira, essa divisão não serve à luta, mas está bem clara a posição da FUP e da posição da FNP. Como a FUP aposta em negociação, jogou o tempo todo nesse processo pré-greve para sair com a situação negociada. Conseguiram.
apresentaram como uma grande novidade para suspender a greve uma proposta que não tem melhorias, tem vírgulas em 4 itens, mas entre esses tem um quinto que é importante: contribuição sindical na folha, que tinha sido suspensa. Então, mantém a coisa da hora extra, reajuste do plano de saúde, umas besteirinhas dessas assim, apresenta como uma conquista. Mas é porque embutido na proposta está a tranquilidade de ter agora a contribuição sindical na folha do trabalhador. Então, a FUP faz essa movimentação e suspende a greve. E está sendo convocada para essa semana agora a greve. Agora, a FUP está orientando os trabalhadores a ir para a Assembleia aprovar o quê? A proposta do TST, que tinha sido antes. Só que a Petrobras já deu o golpe político logo na sexta-feira à noite. Anunciou e recomendou os trabalhadores da Petrobras ir para a Assembleia votar na proposta do TST. Então estaremos na Assembleia agora junto, a Petrobras orientando a aprovar a proposta e o sindicato também. Então, como o sindicato pode comandar um movimento sindical com nesse embrulho que ele se meteu propositadamente porque tem interesse com esse negócio? Portanto, a nossa greve está sob risco, a FNP fazendo um esforço imenso, nós, ativistas e militantes na base do sindicato da FUP, fazendo esse trabalho, mantendo a convocação. E a FUP está ligada a que forças políticas mesmo, Nelson? O PT é quem comanda essa operação, que colocou vários sindicalistas na gerência, com uma série de problemas. Sim. Foi durante esse governo, com gerente sindicalista, que a Universidade de Petrobras foi destruída dentro da Petrobras. Pois é, foi destruída a Universidade de Petrobras. A Petrobras tinha uma universidade de caráter corporativo que formava, que se dedicava à formação intelectual, inclusive, com recomendação de literatura, de leitura, de discussão política. Não era apenas a formação técnica. E essa universidade foi destruída durante o governo de Dilma, durante o governo do PT. Mais uma na conta do PT. Mais uma na conta. Então, quando destrói a universidade, destrói a coesão da formação política dentro da formação técnica, científica, certo? E política no sentido da incorporação da ideia de empresa, de nação, de dedicação à construção dessa empresa, que a universidade passava isso de uma forma fantástica. Certo? Eu trabalhei, inclusive, na Universidade de Petrobras e foi destruído. Certo? Colocou sindicalista até essa gestão. Agora, eu gostaria muito que o sindicalista tivesse adotado o conceito de evolução da universidade, mas por interesses particulares, destruíram a Universidade de Petrobras. Isso é o nosso saldo negativo. Mas, Angélica, estou muito esperançoso, porque você está pensando em a gente organizar a revolução, certo? Vá descansar um pouquinho, certo? Porque o povo já está organizando. Exatamente. Não sei se eu estou entusiasmado com esse trabalho contaminado pela Revolução Brasileira, pelo trabalho que vocês estão fazendo, mas eu passei a enxergar como as pessoas estão se comportando, né? Então, hoje, no debate político, eu não quero saber o que é que o PT está fazendo, o que é que o PCdoB está fazendo, o que é que o pessoal está fazendo. Eu fico só olhando. Eu estou de olho aqui no povo. Um povo que participou da ditadura, da pré-ditadura, ditadura militar, reação à ditadura, aprendeu o neoliberalismo, aprendeu o governo PT, aprendeu os governos da destruição. Como é que esse povo está se comportando? Como é que esse povo está enxergando esse processo? Eu estou desconfiado que esse povo está aprendendo. Está aprendendo a fazer política, está aprendendo a se posicionar, já rompeu com lideranças, não existe mais liderança no Brasil. Nenhum vereador, síndico de prédio, ou juiz, ou senador, quem você escolher, foi eleito ali, o cara está sendo... já passa com vergonha no ambiente que ele deveria passar de cabeça aberta, levantada. Então, isso é o povo. Isso é o povo que está impondo essa situação. Então, eu acho que nosso debate tem que... Esquece esse negócio tudo aí, bora olhar para o povo. Para aprender e ver como é que a gente está nesse movimento para poder chegar, portanto, ao que nos interessa, que é o povo tomar conta do país. É isso aí, Nelson. A classe trabalhadora aí no poder, tá certo? Com certeza. Dentro de uma transição aí que propõe essa Revolução Brasileira. Nelson Araújo, o privilégio de te entrevistar foi meu. Eu fiquei muito feliz de ser a responsável pela Revolução Brasileira, de poder realizar esse podcast contigo. Continuaria conversando aqui, a gente vai ter que marcar a segunda entrevista, assim eu venho para Salvador novamente, para estar aqui junto com os militantes da Revolução Brasileira, esse grande grupo que você tem coordenado aqui. E, portanto, meu camarada, a tua vinda para a Revolução Brasileira, né, a tua militância junto com a gente ter recebido você nas nossas fileiras, esse podcast também acaba sendo aqui para nós, né? A comemoração da tua entrada na Revolução Brasileira, que já vem de um tempo, mas essa incorporação
atua com os petroleiros na construção de como pensar a classe trabalhadora e para muito além dessa questão que o petróleo coloca, que você nos pôs a geopolítica aqui, nos mostrou que há, enfim, um caminho concreto para a realização da possibilidade efetiva da transição socialista para aquilo que a gente quer no futuro, né? Trabalhando aí mundialmente, que é o comunismo como modo de produção. Ele não é utópico, você ajudou a mostrar aqui o caminho concreto, que não é utópico, o caminho para a Revolução Brasileira. Então eu só queria que você se despedisse do nosso ouvinte aqui do podcast, tá certo? Desse o seu tchau, a sua saudação final e essa fileira na qual a gente está juntos agora da Revolução Brasileira, não só em Salvador, na Bahia, mas em todo o Brasil, liderança nacional que você é nossa da Revolução Brasileira. Para mim também, como eu já disse, é uma satisfação grande. Eu estou numa alegria, estou parecendo um pinto no lixo. Uma alegria muito grande em estar participando, porque a gente, como já disse, está começando a enxergar um bocado de coisa que a gente só tinha desconfiança. E, assim, não tenho a menor dúvida que entraremos numa sociedade da abundância, né? Até porque eu tenho aprendido isso com a floresta, com o sistema agrícola, eu tenho observado, tenho praticado. A floresta nos dá a condição de acabar com toda a fome e toda a miséria do mundo, certo? Porque a floresta produzirá muita comida, muita água e muita felicidade, como nossos antepassados viviam. Então a gente tem que aprender com nossos antepassados aqui, com os povos nativos, como viver com tanta riqueza sem destruí-la. Eu acho que nós estamos a caminho.